Vamos ter algumas condições, né, importantes em relação agora à paternidade, principalmente na contemporaneidade. E a paternidade, ela sempre foi na nossa cultura assim, muito deficiente, quer dizer, muito deficitária. Então, isso coloca em crise, vamos dizer, a existência, que a gente vai ver que essa presença, vamos dizer, a função do pai, ela está muito ligada, né, à existência, né, enquanto a mãe, ela está mais ligada à vida, vamos dizer, o pai está mais ligado à existência. E sem a existência, a vida ela pode se tornar muito pesada, né, ou muito vazia. Então, essa experiência, vamos dizer, que o Ocidente, né, vive, ela implica, vamos dizer, sempre uma posição bastante precária. Vamos dizer. Algumas sociedades, mesmo aqui no Ocidente atualmente, veem nessa importância. Alguns países já permitem que os pais também tirem licença, vamos dizer, quando nasce um filho e passe alguns meses, eventualmente anos, né, nesse processo, vamos dizer, de paternidade. Mas regularmente, né, o pai ele fica numa posição externa, vamos dizer, a essa constituição do sujeito, o que acarreta, né, uma série de prejuízos bastante significativos. Uma primeira condição, né, básica ali da questão paterna é o desejo. Então, o pai, para ele entrar, vamos dizer, na vida dos seus filhos, ele só pode fazer isso pela via do desejo. Isso significa o seu próprio desejo, né, de pertencer a essa estrutura, o desejo, vamos dizer, das suas crias em relação a ele, e o desejo, né, da mãe das crianças. Então, essa constituição desejante é necessária, vamos dizer, na base da existência, da presença do pai, que não pode ser imposta, né, ela só pode ser desejada. Ela já, né, constitui, portanto, a ordem do desejo. Então, o desejo, ele é para a gente aquilo que metaforiza, né, a base da existência, a base do sistema anímico. Então, a falta do pai, ele deixa a existência precária, ele deixa o sistema anímico precário. Então, a nossa sociedade ela tem vários problemas, vamos dizer, mentais, vários problemas emocionais, uma mente que a gente poderia dizer fraca, frágil, né? Por isso que a gente se assenta mais, né, na matéria, no capitalismo, na produção, né, no mercado, vamos dizer, nas posses, né, no ter, do que no ser, do que na existência, né? Porque a nossa mente, né, ela é razoavelmente precária, né? Ela tem uma sustentação razoavelmente frágil, né, pela precariedade, vamos dizer, do desejo na nossa existência, que diz respeito, né, também a uma precariedade, né, da presença paterna. Uma outra condição bastante básica, né, da paternidade, ela aparece ali no mito de Édipo, né, que a gente fala muito do processo de Edipiano, mas tem uma parte do mito, né, que para a gente agora é importante, que é Laio, né, o pai de Édipo, que manda matar Édipo, né, porque houve ali, né, o aforisma de que Édipo mataria o pai. Quer dizer, Laio ele não entende, né, que essa é uma função simbólica, quer dizer, que a condição de pai, né, exige, vamos dizer, essa morte simbólica do pai, que seria uma morte dos seus projetos, vamos dizer, exclusivamente pessoais, né, dos seus projetos exclusivamente próprios e egoísticos, né, para que ele possa exercer essa função, né, da paternidade, e principalmente, né, esse sentido da morte paterna como uma superação, né, que os filhos, né, eles têm esse movimento de superação, quer dizer, que significa, portanto, essa morte simbólica, né? Então, a reação, vamos dizer, de Laio, né, de mandar matar Édipo, é muito comum na nossa cultura, né? As guerras, portanto, são filicídios, né? A infância desassistida, a alienação parental, né, que é muito comum entre nós. Então, esses procedimentos, né, eles estão ligados a uma precariedade, vamos dizer, a um não entendimento adequado, né, que começa ali no mito, né, já de Édipo, do que seria essa função do pai.
É uma outra condição importante, né, da paternidade, é o que a gente chama da constituição da lei. Essa lei, porém, ela não é a lei, vamos dizer, opressiva, ela não é a lei imperativa, quer dizer, é aquilo que a gente chama a necessidade do amor ao censor. Então, a lei do pai, porque significa, né, que o pai ele está fora ali dessa estrutura mais simbiótica, né, mais misturada entre a mãe e a criança, portanto, ele, além de ele estar de fora, ele é aquele que vai regular, de certa maneira, né, essa relação a partir do momento em que ele passa a ser desejado. Então, como ele é desejado e ele não pertence a essa estrutura, ele constitui com isso, né, isso que a gente chama da lei em termos do sistema anímico, né, a lei interna. É na falha exatamente dessa lei interna que aparece a necessidade, né, dos castigos, vamos dizer, das imposições de fora, que não tem, na realidade, nenhuma eficácia em termos internos, né. Essa lei interna, ela depende, né, de que essa figura que representa a lei seja amada. Para isso, é preciso, é claro, que o pai ele seja também amável. Uma outra condição, né, da maior importância do pai é a recuperação, né, da sexualidade, né, da mãe, distinguindo, né, separando a mulher da mãe. Então o pai ele tem que fazer essa recuperação, ele não pode deixar, né, que a libido, vamos dizer, erótica, né, e os cuidados maternos, né, a maternagem se tornem fundidas. Então essa recuperação, né, da sexualidade é um dos papéis bastante importantes, né, para que a criança possa se desenvolver, né, sem esse tipo de pressão, vamos dizer, né, da maternagem. E é comum, quando a gente tem a presença de uma criança, que se constitua o que a gente pode chamar de um tabu, né, da sexualidade, né? Esse tabu ele pode ser parcial ou pode ser mais generalizado, quer dizer, a mãe ou o pai eles podem perder o interesse sexual, né, como também pode ser parcial, né, um perder o interesse sexual pelo outro, né? Então como também pode acontecer o contrário, né, uma excitabilidade maior, né, também ou generalizada ou específica. Então a presença ali de uma criança, ela mexe bastante intensamente, né, na sexualidade, tanto do pai quanto da mãe, e é uma das funções importantes do pai exatamente a administração, vamos dizer, dessa sexualidade emergente, vamos dizer, pela presença, né, desse corpo denso, né, esse corpo complexo, né, que é uma criança. No nosso caso, talvez uma das funções mais importantes, né, da paternidade é o que a gente chama a sustentação da mente. Então, enquanto a mãe ela gesta, vamos dizer, o corpo, o pai ele gesta a mente. Há uma gravidez simbólica, né, uma gravidez emocional no pai, concomitante à gravidez, vamos dizer, material da mãe. Então, no mito grego, por exemplo, Zeus, ele engravida, ele pare, né, Atena, que é, de certa maneira, uma representação da mente, né, como ele ali também acolhe, né, e ajuda na maternagem de Dioniso, né, que é a festa, a vida, né, a festa da existência. Então não é por acaso que o Winnicott, por exemplo, que é um homem, ele fala da importância do brincar, né, na infância, dessa festa da vida, né, que de certa maneira depende dessa gravidez simbólica, né, pela qual o pai passa. Então, sem esse aporte, vamos dizer, da gravidez do pai, né, que o pai também ele engravida, quer dizer, se ele não tem essa experiência, né, da gravidez simbólica, né, da gravidez imaginária, a mera existência corporal, biológica, né, a mera gravidez da mãe, ela não é suficiente, né, para dar as sustentações necessárias, né, para uma existência humana. Uma outra condição, né, característica da existência, vamos dizer, da paternidade,
é uma situação mais complexa para o sentimento amoroso. Então, como acontece, né, ali, a gente sabe, quando um ovo, né, de galinha, tem uma diferença entre o ovo de granja e o ovo galado, né, que é o ovo quando a galinha tem um galo. Quer dizer, quando vem dessa relação entre o galo e a galinha, a gente chama que é um ovo galado, porque ele pode procriar, ele pode chocar. Então, a presença, vamos dizer, ali do pai, né, dentro da experiência amorosa, traz essa complexidade também, né, como no caso do ovo, porque nessas condições o sentimento amoroso ele fica entre a experiência simbiótica de unidade, né, a busca de unidade, característico ali dessa relação mais fusional com a mãe, mas também o anseio, né, por uma diferença, quer dizer, o amor por uma diferença, por alguma coisa também fora, vamos dizer, dessa experiência de simbiose, né, de totalidade. Então, essa experiência, vamos dizer, mais complexa, né, essa experiência amorosa, né, mais complexa, ela depende, né, do amor do pai, né, e ela depende do amor ao pai. Da mesma maneira que a experiência da maternagem ela pode ser suscitar, né, muito essa onipotência ali dentro dessas micropolíticas, né, uma onipotência absoluta. A experiência da paternidade ela pode suscitar essa afirmação de potência, né, ou concomitante a uma defesa, né, em relação à castração, né, que acontece ali em Laio, que acontece, né, no pai primitivo. Então, para que isso não aconteça, é preciso que o pai ele tenha também o seu desejo, né, vinculado à mãe, vinculado à sociedade que ele representa, né, um desejo fora ali dessa experiência provocativa, né, da paternidade. Então, essa orientação para fora ali da relação com os filhos, né, o seu desejo também se orientando para fora, que regula, vamos dizer, esse pátrio poder, né, como regula o mátrio poder. Sem isso, né, a estrutura ela pode regredir, né, para posições muito primitivas, né, e muito perturbadoras, vamos dizer, para uma constituição de um sujeito. Uma outra importância, né, bem significativa da paternidade é uma espécie de transfusão emocional, né, que o pai tem que fazer na mãe da criança, né, porque a mãe ela é muito sugada, né, ela é muito absorvida ali pela criança. A gente pode ver como que uma criança desenvolve, né, ela cresce rapidamente, o seu corpo cresce rapidamente. Então essa energia, vamos dizer, na construção desse corpo vem do ambiente, né, vem basicamente da maternagem. Então, como a mãe ela perde, vamos dizer, muita energia nesse processo, é preciso que o pai ele faça esse investimento, ele faça esse investimento desejante, esse investimento amoroso, né, para que, né, se dê esse processo, né, de desenvolvimento, de crescimento da criança, e que ele mesmo participe, né, desse processo, né, transfusional, de energia, no processo, né, de incorporação da criança, porque a criança ela vai, ao longo desse tempo, né, desde que ela é concebida intrauterinamente, ela vai construindo a sua realidade a partir do seu ambiente. Quer dizer, esse processo ele nunca termina, né, ao longo da nossa existência. A gente está sempre nesse processo, né, de interação com o ambiente, de transformação, de metabolização, né, de metamorfoses. Quer dizer, então, e é preciso, né, que haja essa dinâmica, que haja essa disponibilidade, principalmente ali durante a infância, né, onde o processo, né, de necessidade, vamos dizer, de energia emocional de uma criança, ele é bastante assustador. Então, apesar, né, e inclusive por causa, né, da gente fazer parte de uma sociedade paternalista, né, uma patriarcal, né, uma sociedade machista, né, isso demonstra exatamente essa precariedade, vamos dizer, da função, né, ou da posição do pai. Porque a gente sabe, né, que
o uso da força, né, o uso da imposição, ela já representa um fracasso do espírito. Entre os espadachins, a gente sabe que quando a gente desembanha a espada, é porque o nosso espírito caiu. Então, como mostra, né, o Gandhi, quando ele vai enfrentar ali, né, o Império Britânico, com o que ele chamou, né, de uma revolução pacífica, ele mostra como que o espírito, né, ele predomina sobre a força. Quando a força é usada, né, é porque o espírito caiu. Então essa posição, vamos dizer, de poder patriarcal, né, machista, ela atesta a falta exatamente da autoridade, que é substituída pelo autoritarismo, né, da posição que seria representada pelo pai.